A Conjuração Baiana de 1798, também denominada como Revolta dos Alfaiates, uma vez que seus líderes exerciam este ofício, foi um movimento de caráter emancipacionista ocorrido no acaso do século XVIII na então capitania da Bahia, no estado do Brasil. Diferentemente da Inconfidência Mineira de 1789, se reveste de caráter popular. Este movimento ele tinha caráter emancipacionista. Vocês podem me perguntar o que é emancipação? Então vamos lá para a explicação. Emancipar significa eximir do poder paternal ou de tutela, tornar independente, livrar-se do poder paternal ou de tutela, tornar-se livre, livrar-se. Para compreender a deflagração do movimento, devemos nos reportar à transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. Com tal mudança, Salvador, antiga capital, sofreu com as perdas dos privilégios e a redução dos recursos destinados à cidade. Somando a tal fator, o aumento dos impostos e exigências coloniais vieram a piorar sensivelmente as condições de vida da população local. A população pobre sofria com o aumento do custo de vida, com a escassez de alimentos e com o preconceito racial. As agitações eram constantes. Entre os anos de 1797 e 1798, ocorreram vários saques aos armazéns do comércio de Salvador e até os escravos que levavam a carne para o general comandante foram assaltados. A população faminta roubava carne e farinha. Em inícios de 1798, a forca, símbolo do poder colonial, foi incendiada. O descontentamento crescia também nos quartéis, onde incidentes envolvendo soldados e oficiais tornavam-se frequentes. Havia, portanto, nesse clima tenso, condições favoráveis para a circulação das ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos, a instauração de um governo igualitário, onde as pessoas fossem vistas de acordo com a capacidade e merecimento individual, além da instalação de uma república na Bahia e da liberdade de comércio e o aumento do salário dos soldados. Tais ideias eram divulgadas sobretudo pelos escritos do soldado Luiz Gonzaga das Virgens e panfletos de Cipriano Barata, médico e filósofo. Na manhã do dia 12 de agosto de 1798, lia-se em panfletos manuscritos afixados nas ruas de Salvador: Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Os mesmos ideais de república, liberdade e igualdade que estiveram presentes na Inconfidência Mineira agitavam agora a Bahia. Outro aspecto que contribuiu para que esse movimento ganhasse forças em Salvador foi a fundação da Academia dos Renascidos. A conspiração para o movimento surgiu com as discussões promovidas pela Academia dos Renascidos e contou com a participação de pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos e mulatos. Os líderes da Conjuração Baiana conclamaram um motim no Campo do Dique no dia 25 de agosto. Entretanto, a reação do governo foi rápida e violenta. Isso porque Carlos Baltazar da Silveira delatou toda a conspiração para o governador da Bahia, D. Fernando José de Portugal e Castro. Sendo assim, a organização foi descoberta e o movimento foi totalmente disperso, ainda na fase inicial. As tropas militares do coronel Teotônio de Souza prendeu 49 pessoas. A coroa portuguesa decretou diversas penalidades, como exílios e açoites. Todavia, os líderes alfaiates e os soldados receberam penalidade máxima e mais cruel. No dia 8 de novembro de 1799,
foram enforcados no Largo da Piedade os líderes da conjuração da classe mais popular: Lucas Dantas, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga, todos mulatos, soldados ou alfaiates. Seus corpos foram esquartejados e pendurados em várias partes da cidade. A severidade das penas foi desproporcional à ação e às possibilidades de êxito dos conjurados. Nelas transparece a intenção de exemplo, um exemplo mais duro do que o proporcionado pelas condenações aos inconfidentes mineiros. A dureza se explica pela origem social dos acusados e por um conjunto de outras circunstâncias ligadas ao temor das rebeliões de negros e mulatos. A insurreição de escravos, iniciada em São Domingos, colônia francesa nas Antilhas, em 1791, estava em pleno curso e só iria terminar em 1801, com a criação do Haiti como Estado independente. Por sua vez, a Bahia era uma região onde os motins de negros iam se tornando frequentes. Essa situação preocupava tanto a coroa como a elite. Alguns membros da maçonaria cumpriram penas mais leves ou foram absolvidos, como Cipriano Barata, que depois de julgado foi liberado pelos portugueses. Sendo assim, podemos concluir que a desproporcionalidade de penas aplicadas pela coroa portuguesa aos participantes da conjuração baiana se aplica pela classe social dos mesmos.